Olá, eu sou o Viriato Quintela e esta é a gravação de um dos meus lives. Hashtag Beirão Rijo. Olá, Maite. Oi, Uau, Viriata, agora deu. uau, Maite. Eu tô aqui desde cedinho, Ai, é desde assim. sério? É. Então viste a história toda do cabaço, não é? Não porque eu fui lá no meu de volta, Sim, porque você não estava aparecendo aquela rodelinha para pedir. preta. Uhum. Quando tem alguém online, a gente vê aquela rodelinha preta da live, né? Sim, exato, sim. Eu entrei Não, às 9 exatamente, pontualidade britânica. eu Eu, também eu, entrei às 6 exatamente, pontualidade britânica. mas eu estou super orgulhoso de mim, porque eu arranjo sempre maneira de me atrasar, sabes? Eu não sei se é assim, mas isto é horrível. Eu ando a tentar mudar isto na minha vida, mas Eu não, eu acontece sou muitas vezes. pontualíssima. Pontualidade britânica. Eu sempre fui pontual. E achas que é por teres nascido em São Paulo? Já agora vamos começar a conversa de uma forma completamente atípica, mas Deixa eu te falar achas. uma coisa, Fala Viriato. assim, diz? Tá um pouquinho baixo o áudio. Tá, Tá um deixa-me ver se eu pouquinho. consigo. É que eu tenho aqui o microfone. Eu hoje tive um. Olha, estás a ouvir um bocadinho melhor? Porque senão eu posso tentar sem micro. Este micro Tenta era. sem. Tenta sem isso aí. Este Isso micro aí. era suposto ser pica das galáxias. Deixa ver se eu consigo. Fala pra gente ver. Agora, e agora, ouves melhor, Maite? Agora melhorou muitíssimo. Boa, espetáculo. Agapito, se estás a ver, obrigado, amigo. Foi um amigo que me vendeu aquilo. Foi um amigo. Não, Uh, mas às vezes não funciona. Vamos fazer mais simples, direto, sem nenhuma interferência tecnológica além dessa daqui. Sabes que eu vi o teu live com o Cacau e o Cacau a dizer que estava sempre em pânico antes das pessoas entrarem, porque estava à espera do direto e tu sempre também muito bem disposta e também tiveram um problema com o microfone, etc. Tu és muito desenrolado. É porque ninguém sabe mexer nessas coisas, essa é a verdade, né? Eu estou fazendo Zooms também que acontecem. Eu estou fazendo uma peça por Zoom, né? Eu Uma sei. peça de teatro, que é uma novidade também dessa nova era. Eu fiz todo o meu ensaio sem estar fisicamente com o diretor nenhuma vez. O meu diretor estava no estado de Alagoas, que é um lugar, é um estado longe do Rio de Janeiro. Ele estava lá com medo do coronavírus, foi para lá e ficou lá numa vila de pescadores. E desta vila de pescadores, ele dirigiu toda a minha peça, imaginando como seria o palco, colocando distâncias entre os espelhos que estão no palco, se relacionando com os cameramen que estavam ali, a mulher do áudio e comigo primeiro em casa e depois fomos para o teatro para acertar essa coisa toda técnica e acabou que deu certo. Mas é quase um milagre. A peça, sim, tu descreveste como milagre, mas eu ia te perguntar qual é que foi a tua sensibilidade? É um pouco diferente quando estás a ensaiar sozinha em tua casa e alguém a dirigir-te e a interromper-te, olha, não, agora faz assim. Ou não vais tanto por aí, explora mais aquele lado. Como é que funcionou isso? Exasperou-te, às vezes? Irritou-te? Ou foi tudo numa boa? Eu não sei se me irritou. O processo de ensaio é sempre uma coisa meio à flor da pele. Você tem que estar à flor da pele. Né? Por isso que tem que ter um produtor que está lá sensato, cerebral, calmo, tranquilo, para resolver os problemas todos que surgem ao redor. Porque se o ator não estiver à flor da pele, ele não vai fazer o trabalho dele. Porque como é que ele vai catar as emoções dele, essas que a gente guarda normalmente, as sete chaves? Porque elas não são próprias para o uso social, como é que a gente vai fazer isso se a gente não estiver com elas à disposição? Elas têm que estar aqui, né? Senão elas não saem. Na hora do ensaio é a hora para você usar, inclusive, as emoções erradas. Para dizer, não, isso aqui não serve, vamos jogar fora. Mas vamos puxar aquela outra. Todas esse é o elemento, é a matéria-prima do nosso trabalho, né? Então, eu não sei se eu fiquei mais
vulnerável, mais frágil, mas eu fiquei mais confusa, porque o meu diretor não sabia o espaço onde eu estava. Depois de a gente ensaiar na minha casa, que não é um teatro, nós tínhamos que transferir aquilo tudo para um palco, que é uma outra, que já é uma outra história, sem ter um diretor olhando, sem ele estar ali fisicamente, enfim, com todos os problemas de Zoom que dá, porque né, a conexão está ruim e todas aquelas coisas, interrompendo o teu fluxo emocional. Foi bem complicado. Mas Eu perguntava. era uma volta, era o que era possível. Então não dava para pensar nisso, né? Ah, assim eu não quero. Era a única maneira, então fizemos desse jeito. Sim, também não havia outra maneira, a verdade é essa. Eu não pergunto se haveria outra maneira ou não, mas é o que tu sentiste no processo. Porque depois o que eu comecei a imaginar foi tu ensaiares assim e depois tens que ir para o palco fazer isso, porque depois tu fazes isso no teatro. Eu tenho aqui apontar, é o Teatro Petra Gold no Leblon, não é? Onde Depois você faz isso num teatro que está vazio, que já é uma outra coisa muito esquisita. Mas está lá alguém a filmar com o telemóvel. Filmar, a fazer o direto com o telemóvel. Com o Não é telemóvel? com telemóvel, é com 3 câmeras profissionais. Tem Ok. 3 câmeras profissionais e uma quarta que é um telemóvel que fica andando atrás de mim. Então, nós temos 4 câmeras com as quais eu converso, são meus interlocutores, é como se fosse um outro ator. Eu falo com aquela pessoa que, na verdade, está na casa dela, né? E tu tens que olhar para a câmara na deixa. Naquela deixa que tu sabes que vais ter que olhar para a câmara. Eu olho para a câmera porque quando eu quero falar diretamente com a pessoa que está em casa. E às vezes eu olho para frente porque tem uma pessoa na plateia, uma única. Agora não, porque agora nós abrimos e na próxima sexta. Agora a partir de sexta-feira a gente vai ter o presencial também. Então vai ser mais complicado ainda, porque nós ensaiamos para a câmera e agora eu não posso mais desconsiderar a plateia. A plateia vai ficar importante, predominante, vai ter gente ali, né? Então, agora eu vou ter que me dividir entre as câmeras que vão continuar ali, porque nós vamos continuar no online, e o público. Mas eu acho que vai ser talvez mais acolhedor, porque é gostoso você ter uma plateia cheia de gente, né? Não vai ser cheio de gente, porque tem um limite. É só 10% da capacidade. Qual é que é a capacidade do Teatro Petra Gold, Maite? O Teatro Petra Gold tem 650 pessoas, mais ou menos. E a gente vai ter uma parte disso ocupado. Mas assim, com 3 metros de distância entre cada pessoa, entendeu? 3? Aqui é 2. Aqui... Mais ou menos, pelo que eu vi ali ontem, eu fui ensaiar e para fazer essas adaptações para esse novo formato, e eu vi que tinha uns 2,5 a 3. A gente está fazendo com bastante segurança. E antes, tem todo um spray hospitalar que passam por tudo quanto é lugar. Eu mando passar nas esquinas. Eu quase peguei o tal do spray, fiquei passando eu mesma. Falei, ali você não passou, ali. Porque eles usam em hospital, deve funcionar, né? Acho que sim, deve funcionar. Deve funcionar. Sim. Também há aquela coisa das luzes. Não fazem aquilo com a luz negra para eliminar o vírus? Não sei. Não Também sei. Já estamos aqui em coisas técnicas. Olha, Vê, fomos do teu processo de construção de personagem em casa e com a preocupação de o colocar no teatro e já estamos a falar das luzes. Espera aí, eu estava a falar das luzes, na realidade. Bem, olha, Maite, eu disse que íamos começar de uma forma inortodoxa a falar, porque eu queria começar, lá está, pelo início. Antes de mais, pedir perdão desde já se eu fizer uma coisa. Se eu começar a falar português do Brasil, espero que não leves a mal. Que eu às vezes tendo a fazer isso. Ou achas que ia facilitar? Ou o português para ti está ok, não é? Porque tu estás habituado a ouvir português a falar. Você sabe falar português do Brasil? Não. Eu posso tentar. E por isso é que eu já estava a pedir desculpa pela tentativa. Mas se é para estar com esse
pronto, eu falo português. Não há problema. Eu estou bem assim como estamos, mas se você quiser falar português do Brasil, eu vou achar bem divertido ouvir você falando português do Brasil. Eu acho muito engraçado quando os atores portugueses que vêm para cá para fazer novela falam um português do Brasil impecável. Impecável. E, assim, de vez em quando você percebe um pequeno deslizar, assim. Mas... e depois, quando tem uma pessoa no grupo que é portuguesa, eles mudam quando se referem àquela pessoa, quando vão falar. Estão ali um conjunto de 5 pessoas, 4 brasileiros e um português. Com aquele português, ele fala com português de Portugal. É muita rapidez de raciocínio, né? Não fui eu que fiz isso, mas já vi isso acontecer. O Pedro Carvalho, sabes quem é o Pedro Carvalho? Um ator que está aí. Sei. O Pedro é muito boa gente. E então nós estávamos no jantar e ele tão rapidamente estava a falar contigo em português de Portugal, assim, e de repente começava falando português do Brasil. Falando completamente diferente, assim, um pouco mais rápido. Uma coisa completamente diferente. E eu perguntei, mas tu notas, estás a fazer isso? Não, a verdade é que eu já não noto. Já me acontece. É falar com as pessoas. Porque eu notei quando fui ao Brasil e eu não percebia o porquê disso acontecer, mas depois é lógico. Nós vemos as vossas novelas desde crianças. Nós já estamos habituados ao português do Brasil. E o brasileiro, quando ouve português, pronto, é completamente diferente. E então eu estava sempre a ouvir oi e oi. E então eu comecei a tentar, bem, não me levem a mal, perdoem, eu vou dar aqui uns pontapés no português do Brasil, mas assim consigo falar mais rápido, por causa da minha cadência de discurso. Portanto, se eu falar em português do Brasil, perdoa-me desde já. Tá bom. E até está perdoado. Qual é a tua palavra favorita em português de Portugal? Em português de Portugal? Em português de Portugal. Valongo? Padarias, 40 padarias. Sempre que eu vi aquele sketch que tu fizeste com os gatos fedorentos. Tu lembras-te disso? Valongo é muito bom. Valongo é muito bom. Mas o que me deixa assim perplexa, por exemplo, digressão, que é uma palavra que vocês usam para falar turnê, né? A gente fala, quando vai fazer uma turnê de teatro, eu falo turnê, que é uma palavra emprestada do francês, eu acho, provavelmente. Mas vocês falam digressão. Sim. Mas só que vocês não falam digressão, vocês falam fala, por favor. Digressão. Digressão. Vocês comem um pouco a vogal, né? E isso, quando as palavras têm muitas consoantes, eu acho sensacional. Porque aí, às vezes, a gente não entende. Pois, é isso. Eu acho que nós devemos ser... nós falamos de uma forma muito fechada. Vocês abrem mais... é muito mais musical. E nós falamos de uma forma mais fechada. Acho que somos os alemães do português. Deve ser isso. Existe uma tese a respeito disso, né? Eu não sei se a tese é que quanto menor o país, menos vogais, mais fechada é a língua, menos aberta. Então, se você vai para Angola, as vogais são abertas. Em Moçambique, as vogais são abertas. Mas ali nos Açores, por exemplo, as vogais são muito fechadas. Em Portugal, as vogais são muito fechadas. Então, quanto menorzinho o país, mais fechou as vogais, por algum motivo. E dizem também a outra tese que talvez o português falado nas colônias seja o português mais próximo do português que se falava em 1500. Eu tenho que dar palmas pela consistência, porque eu recordo-me que em 2013, quando nós nos conhecemos, eu não sei se tu te recordas da ocasião, foi num jantar na casa do João Emanuel Carneiro, não sei se te recordas disso. Eu te falei disso? Diz? Eu te falei sobre isso? Falaste disso. Que o português das colónias, em princípio, deve ser mais aproximado ao português que se falava outrora. E eu contrapus, eu contra-argumentei e disse, não, mas isso para mim não faz tanto sentido, porque Portugal, quer dizer, quando nós partimos daqui, falávamos um determinado tipo de português, sim, isso eu entendo. Mas depois, quando chegámos às colónias, nós encontramos indígenas. Será que aí não há uma maior... Eu vou utilizar esta palavra, não há um maior ruído na língua? Por causa é possível, mas acontece que nós falamos mais parecido com o português de Angola e de Moçambique do que
do que o português de Portugal. Então, talvez as colônias tenham mantido, as colônias mais distantes tenham mantido melhor o português original dos anos de 1500, né? Eu nunca me esqueci É desse. tudo uma tese. Ninguém sabe, não há como provar, porque como provar, né? Impossível. Estamos aqui a entender e a conseguirmos falar. Isso é ótimo. Tu percebes? Portanto, está tudo bem. Se bem que houve aí galera que reclamou. Já fui falando que não entendeu, que o cara fala muito rápido. Por isso é que eu comecei a falar nesta questão. Só por isso. Olha, tu tens aí... Eu tenho de perguntar também isto, que é... Tu tens aí os livros que tu tens uma reedição de um livro, Uma Vida Inventada. Eu acho que foi editado em 2002, não foi? E eu lancei aí em Portugal também, né? Vendeu muito bem em 200 Portugal. não é? E agora... E depois eu troquei de editora, então esses livros todos saíram do mercado e agora eles estão voltando. Eu tenho esses dois aqui, ó. Uma Vida Inventada, que tem uma versão digital agora, né? Tem E tem audiolivro também. Tem o audiolivro com a Irene Ravache lendo o livro. Eu e a Irene lemos. É muito gostoso de ouvir. Esse é Uma Vida Inventada, não é? Esse é Uma Vida Inventada. Okay. E esse daqui é um livro que se chama É Duro Ser Cabra na Etiópia, que é um livro cômico. Pelo título não se percebe, eu pensei que fosse um drama. Você achou, né? Que era sério. Inclusive a ilustração também mostra que é um drama, você não acha? Sim, eu estou já tocado. É muito sério, né? Fiquei. O que é isso? Num livro sobre ser cabra na Etiópia, tu tens uma avestruz, que é o animal terrestre mais rápido. Aliás, justamente. Que é um livro sem lógica. A lógica do livro é essa. É essa que você está vendo na capa, entendeu? Poderia ser uma cabra, seria mais óbvio. Mas é para intrigar, porque lá dentro tem toda uma brincadeira também de humor. E foi um livro que eu editei com pessoas da internet. Era muito novo na época, porque a internet era uma novidade. Então, foi um livro de contribuições. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, mandavam textos que precisavam ter humor, eu precisava achar engraçado, e eles tinham que ter um determinado tamanho, não poderia exceder aquele tamanho. Podia ter uma frase ou duas palavras, mas não poderia exceder um determinado, são textos curtos. E aí eu fiz toda uma seleção, toda uma costura, para que a costura fosse engraçada também e tal. É um livro lindo, porque ele é todo cheio de ilustrações internas, e é um livro bom para se dar de presente, sabe? E agora ele está nessa versão, foi reeditado nessa versão digital, os dois, né? Ok, tu estás muito contente por isso. Eu acho que você deu uma congeladinha. Tu também estás a dar, deixa-me ver se... Pronto. Oi, Maite, já Oi, pronto, voltou. Agora está... Ok. Estávamos a dizer, ora bem, tu juntaste... Há uma coisa curiosa que eu tenho que dizer. Eu não sei se tu já leste um livro do Jordan Peterson. É 12 Regras para a Vida, um antídoto ao caos. Já ouviste falar nisso? Não. Ele também fez a mesma coisa. Ele cozeu umas quantas histórias, mas foi na internet, que havia um fórum onde as pessoas escreviam. Então as melhores ideias iam passando para cima, eram mais votadas. E então ele pegou nessa compilação de ideias e fez esse livro. Eu ando a ler, ando super interessado, por isso é que me recordei disso e falei disso. Lembrou-me o Jordan Peterson. Ele é um homem cheio de sucesso agora. Ele conheceu sucesso aos 51 anos. Ele era um virtual desconhecido, estava na Universidade de Toronto e depois faz este livro e tem um sucesso enorme. É uma pessoa que faz muitas palestras. Se te interessar... O Saramago foi com 62, não é isso? O Saramago, sabes que eu conheci o Saramago? Sim, o Saramago, não sei que idade é que tinha quando ele realmente começou a ser muito lido,
mas eu ouço falar no Saramago há muito tempo. Agora não sei com que idade é que ele... Ele tinha, eu acho que, se não me engano, ele tinha 62 ou 63. Já tinha escrito, mas ele realmente empreendeu o negócio e a carreira deslanchou com mais idade, né? Na sexta década de vida. Ele começou uma vida nova, né? Graças a Deus. Eu ouvi-te, não sei se li numa entrevista ou se foi na entrevista do Cacau, que tu dizias eu tenho 40 anos e tu disseste que com essa idade tu ainda não sabias, e eu a pensar cá para mim, então agora que eu cheguei aos 40 é que eu pensei que sabia, afinal ela está a dizer que não. Explica-me lá o que é que tu queres dizer com isso tu não sabias com 40 anos, não te julgavas idónea ou achavas que eras já uma pessoa idónea, ou depois foste vendo que não, a vida te mostrou-te outras coisas? Não, olha, afinal ainda não sabia tanto, não estava tão segura de mim. Não, eu a vida inteira fui uma buscadora. Eu viajei, eu corri atrás, eu sou curiosa, eu quero saber, eu sou curiosa pelas coisas que se passam dentro de mim, os meus mecanismos, as minhas... por que eu repito equívocos? Por que eu... esses mecanismos inconscientes da gente... Mas eu sou muito curiosa dos outros também, porque o outro pode ser um espelho e porque eu viajo muito para lugares onde há pessoas que são inexplicáveis para mim, que eu não compreendo, que são pessoas cuja moral é diferente da minha, que tem um padrão ou um desenho ético diferente do meu, que tem outra religião, que fala uma outra língua, que se veste de uma forma diversa. Eu gosto muito disso, sempre gostei, acho que desde muito cedo eu comecei a viajar por atração pelo outro, por esse outro tão distinto de mim, que me instiga a eu ter que me adaptar, né? Porque quando você vai para o país do outro e o país do outro é Myanmar, é bom que você se adapte, porque você está ali e não tem ninguém de calça jeans, não tem ninguém, as pessoas são todas budistas, o que é bonito ali não é necessariamente o que você foi ensinado que é bonito, então tudo tem que se descondicionar para que... Já me aconteceu várias vezes de chegar num lugar e achar as coisas feias, estranhas, não atraentes para mim, e depois de uma semana eu começar a olhar para aquelas mesmas pessoas, talvez, e achá-las as mais lindas do mundo, porque eu comecei a ver outras coisas, por exemplo, a postura do corpo. Como é que essas pessoas andam tão eretas? Olha como o pescoço é comprido e como aquilo dá uma dignidade ao caminhar. Que nobreza que eu não tinha visto na primeira semana. Eu cheguei, olhei, vi, porém, na primeira semana, me aconteceu talvez um desconforto, porque era muito diferente. Na segunda semana, eu comecei a achar aquilo tudo lindo. Na terceira semana, eu passei a querer comprar coisas. E eu já sou escolada, então eu sei que aquelas coisas não são utilizáveis no meu país. Mas e se eu ficar comprando determinadas coisas porque eu acho que eu vou usar, por exemplo, como indumentária, é um equívoco. Você tem que deixar passar o entusiasmo, porque às vezes é bonito de olhar, mas não serve para você. Ainda que toda vez que eu chegue de uma viagem para um lugar desse, eu fique um pouco, assim, como é que chama isso? Tem um nome para isso. Mas eu fico... Nostálgica. Não, nostálgica não. Eu fico me vestindo muito com aquelas características. Eu fico praticamente fantasiada, né? Para o padrão... Como?
camaleónica, foi o que eu disse. É, entras um pouco na cultura das outras pessoas, como se estivesse lá. Totalmente, totalmente. Eu começo a achar que é possível, entendeu? Me vestir daquela maneira. E no meu país, aquilo vira quase uma fantasia. E naquele outro país não é uma fantasia, é apenas a roupa que eles usam. Mas se for para o Butão, os homens usam... Tem toda uma roupa típica que as pessoas ainda usam. Uhum. Mas se eu for me vestir daquela forma no meu país, vai juntar gente em volta para olhar, É né? esculachada, direto, direto, você é esculachada. Eu estava lembrando que eu fui ao Egito e então eu comprei uma bata, daquelas batas, eu estou a chamar de bata, mas não deve ser bata. Bem, vamos chamar de bata, para bem do argumento. Então eu estava lembrando de uma fotografia que eu tirei lá. Eu estava pensando, imagina que eu aparecia com aquela bata no meio de Lisboa. Ia ser muito legal. Ia ser muito engraçado. Para os outros, não para mim. Para mim, eu ia ser É, relaxado. pois é, mas e isso também acontece com os hábitos e tudo. Mas o que a gente estava falando, na verdade, é que apesar de eu ser essa pessoa que tem um real interesse no outro e que tem muito prazer nisso, sabe? De olhar para o outro, me moldar a ele, tentar me apagar quase, para que aquilo seja assimilável e gostável e para eu conseguir ver sem o preconceito, né? Ainda que eu faça isso desde pequenininha, desde criança eu faço esse exercício. Ainda assim, eu vejo hoje, aos 60 anos, coisas a meu respeito, por exemplo, né? Essa pessoa com quem eu convivo todos os dias é a mesma, eu olho no espelho todos os dias eu encaro a mesma pessoa. Essa pessoa que tem os mesmos defeitos, essa pessoa que tem os mesmos hábitos, eu convivo com ela há 60 anos e quando eu tinha 40, eu não percebia uma série de mecanismos que hoje eu enxergo. E acho que quando eu tiver 80, eu verei o que eu não vejo hoje. Então, quando eu escrevi essa peça de teatro, era a propósito disso que eu estava falando com o Cacau. Por que eu escrevi essa peça? Na verdade, porque me pediram. Você tem um texto inédito? Eu falei, não tenho texto inédito nenhum. E não consigo fazer um texto inédito em 20 dias, que era o tempo que eu tinha, o prazo que eu tinha para estrear lá no Petra Gold. Mas assim que eu desliguei o telefone, eu comecei a pensar fiquei com vontade de fazer, porque seria a retomada do teatro no palco. Não ia ter ninguém na plateia, mas já era o palco, não era mais fazer teatro em casa, já era o palco. Eu fiquei com muita vontade de fazer e eu pensei no mundo, né? Que mundo é esse que a gente está? É um mundo onde as pessoas são fascinadas pelo Instagram. Por que elas são fascinadas? O que tem no Instagram de tão fascinante? Tem um monte de pessoas comendo, mostrando o que elas comeram na hora do almoço, elas estão correndo, fazendo exercício, estão se exibindo ao fazerem exercício e tal. E os reality shows, que são também um pouco esse bisbilhotar, né? Esse olhar para dentro da vida íntima das pessoas. A vida mais prosaica, não uma vida interessante, as grandes considerações, mas a vida mais prosaica. Eu falei, mas isso é bobo, isso é leviano, isso é vulgar. Eu falei assim, não posso considerar que é vulgar. Eu tenho que entender que isso é uma realidade do mundo em que nós estamos. É uma realidade. Então, só que quando você vai para o Instagram, você vê as pessoas filtradas, né? Tem um filtro para embelezá-las, elas são magras, altas, maravilhosas, sorridentes, elas têm 1 milhão de amigos, elas estão sempre bem-humoradas. Então, a gente vê sempre um aspecto filtrado e mentiroso das pessoas. Aquela pessoa não existe. Quando ela desliga aquele negócio, ela está solitária, ela está infeliz, ela está insegura e vulnerável. Então, eu falei, por que eu não mostro isso? Por que eu não pego e mostro o lado mais
equivocado do meu ser? Onde que eu errei? Onde que eu não eu errei sem saber que estava errando? Por que que eu errei? Por que que eu coloquei aquele obstáculo no meu caminho, achando que eu estava me aproximando das pessoas? Por que que eu coloquei aquilo lá? Eu queria me aproximar, mas na verdade o que aquilo fez foi me distanciar das pessoas. Mas eu não vi naquele momento, né? Então essa peça ela mostra as minhas vulnerabilidades e eu uso momentos e histórias da minha vida porque é essa vida que me constitui. São essas as histórias que eu tenho. Essa foi a vida que me foi dada. Mas não é para contar a minha história. Eu faço isso justamente para talvez para contar a sua história, para que você olhe aquilo e fale assim, num momento semelhante eu agi de uma forma parecida. E num momento que eu também tropecei assim, eu também armei um muro mais ou menos semelhante, porque eu cheguei à conclusão de que as histórias, nossas histórias de vida, elas são muito distintas, cada um tem a sua, cada um tem pais diferentes, cada um tem amigos diferentes, tem prazeres e diversões e o seu trabalho, tudo é diferente. Porém, nas nossas fragilidades, nós somos muito semelhantes. E então, achei que seria interessante falar disso para que a gente pudesse estar irmanado naquele palco. E fizeste uma peça. Eu estava a lembrar, um dos adjetivos que dão muito à tua peça, quando eu li sobre isso, é crua. É que tu estás completamente disposta. Tu tiveste a coragem de te expor nessa peça e falar sobre os teus maiores medos ou as tuas maiores falhas. E que se torna muito interessante por isso. É gutural. Quem vê nunca fica indiferente. Olha, eu tentei comprar um ingresso para a peça. Eu confesso que pareceu-me que tu... E voltando, mais ou Alô, menos. Será que as já, pessoas já, estão... já, já congelamento? Oi, Estás a oi. ouvir? Maite? Oi, eu estou Tô, aqui. agora tô. Tá Eu não fui meio lá. assim, né? Não tá uma maravilha, Deve, mas sabes o que é? A net deve estar confusa porque aquilo nos Estados Unidos eles estão a votar todos agora à última hora da hora, portanto, se calhar estão-nos aqui a influenciar. Só pode, é a única coisa que eu estou a ver. Porque de resto, olha, hoje é um dia estranho, né? Porque daqui a pouco nós teremos. Vai ter o resultado já das eleições americanas? olha, não sei. Alguém sabe, alguém sabe alguma coisa das eleições americanas? Conta Eu pra gente aqui nos comentários. ia-te Busque e dizer, conta pra gente umas coisas das eleições americanas. Eu acho que não deu tempo, evidentemente, né? Ainda a apuração parece que vai demorar bastante, porque lá ela é muito mais complicada. sim, Então, eles devem os estar com votos, aquela coisa, o Estado tal está com 20% para cá, toda aquela contagem chatíssima. Mas, ainda assim, as pessoas ficam ali ligadas, né? Porque isso vai afetar o mundo inteiro, né? claro que vai, é uma coisa que está toda a gente expectante. Eu ia falar-te sobre isso, que houve um amigo meu que escreveu alguma coisa e eu li, ele é escritor, é uma pessoa bastante informada, mas disse que ia demorar imenso tempo e que depois o mais perigoso nisso... Ai, desculpa, já estou a falar rápido outra vez. E o mais perigoso nisso é que a eleição parte é online, são os votos por e-mail, que eles agora já não estão a aceitar, mas depois há o presencial, tu tens que ir lá. E no meio disto tudo, o presencial são os que vão demorar a ser contados. Os online são logo contabilizados, estatisticamente. E, pelos vistos, os republicanos votam muito mais presencial do que online. Portanto, eles vão ter que esperar pelos resultados e depois vai provavelmente haver recursos do eu não aceito o resultado. Em princípio, o Trump fará isso. Então podemos passar algum tempo sem saber o resultado da eleição e pior, segundo ele explicou, e é uma pessoa informada,
ele pode ganhar na secretaria, porque depois podem não aceitar os outros votos. Fica esta ótima notícia para vocês. Nós vamos ter, eu acho que isso tudo, esse processo, vai demorar umas 2 semanas. É? O mundo eu acho que o mundo vai ficar em suspenso por um tempo, né? Imagina... Até eles se entenderem com o negócio todo, não vai ser simples, porque vai ter briga ali. Vai ter briga. O processo não está tão democrático, porque com o Trump ali regulando, tentando contornar a democracia, a democracia, coitada, está se agarrando ali né, tá se segurando assim como pode, mas não está fácil. Ainda que seja... Segundas ainda. Olha, estão-me a dizer uns amigos meus, a Cruz Vermelha a dizer que ainda não há resultados. Olha, uma coisa que eu também te queria questionar, que estávamos a falar disso e interrompemos por causa das eleições. Que ganhe o melhor. Pois. E então, estava aqui a ver frases motivadoras Vida 21, que acho que é um super seguidor teu, porque desde que eu disse que ia fazer uma live com a Maite, já me falaram 1 ou 2 vezes. Maite escreveu a peça O Pior de Mim e pode ser vista de Portugal. Sim ou não? Porque online foi até 30 de outubro. Vão prolongar, porque vai haver até 30 de novembro, presencial. Não, ela pode ser vista por todos os portugueses que tiverem interesse, porque ela é online. O online continua. Eu devo dizer então que não está a dar para adquirir bilhetes. Ou então eu fui ao site errado. Porque no site onde eu fui só tinha bilhetes até 30 de outubro. E não dava para... Não. Tem bilhetes no dia 6, agora, sexta-feira. Continua tudo igual. Você tem que... Vai lá aqui no meu Instagram, Maite Proença, e veja, ali tem... eu tenho na bio, tem ali o endereço que você cai direto lá na minha peça e compra direto por ali. Ou então você pode comprar pelo Simpla, que é um site de compra brasileiro, Simpla com Y, ou ir no Teatro Petra Gold, www.teatropetragold, ou então vai no meu, que a forma mais simples é ir no meu Instagram e vai na bio, aperta ali, já cai direto na peça. É isso, aí no meu Maite Proença, ver na bio, está lá direto e já agora sigam a Maite, porque ela é super interessante. Eu tenho de falar, claro, de várias coisas, há tantos assuntos. Tu és super ativista. Há uma coisa que tu fazes que eu acho super, é um empoderamento feminino bonito, que é tu falas de mulheres importantes. Importantes, de alguma forma, contribuíram com a sua vida para a melhoria da vida das mulheres. É uma coisa que eu acho bonito. Como é que te surge essa ideia? Porquê é que tu começas a fazer isso? Porque eu acho que é uma forma não panfletária de fazer feminismo. É mostrar quem veio antes de nós. É bom saber. Porque toda vez que um movimento renasce, às vezes ele renasce meio histérico, às vezes tem gente que não tem muita informação, não sabe nem quem foi a Simone de Beauvoir, sabe? Então as pessoas não sabem que houve precursoras que tiveram dificuldades imensas para que hoje a gente possa dizer coisas que outrora a gente não podia dizer, para que hoje a gente possa votar, para que hoje nós possamos estar em todas as áreas do meio trabalhístico, para que a gente possa se comportar de uma forma que antigamente não era adequado para mulheres. Né? O que eu botei? Essa semana teve a primeira advogada brasileira. Ela teve 1000 dificuldades. Depois dela fazer a faculdade, depois ela conseguir todas as etapas... as etapas do estudo em si, da formação em si, ela precisava da chancela da OAB, que é o órgão que diz, então agora você pode sim trabalhar como... Mas ela não conseguia, por puro preconceito, porque aquilo não era um trabalho de mulheres. Sim, houve um cara que até falou mal dela, não é? Mal dela, ou que... Tinha um desembargador que trabalhou contra, fez lobby e tal. Então, teve a primeira enfermeira. A enfermagem, por exemplo, era um trabalho de mulheres aristocráticas, desocupadas.
e que então resolveram que na Primeira Guerra, né, elas queriam se sentir mais úteis, porque de fato o mundo estava virando do avesso, era uma tristeza, havia coisas acontecendo e elas se sentiam mal de terem tudo que tinham e não ter como contribuir, porque os homens estavam na guerra, se matando e morrendo, e elas queriam contribuir, começaram a sair. Mas teve uma primeira que foi lá e descobriu, teve a primeira aviadora, teve as mulheres bandeirantes, aquelas que desbravaram quando ninguém tinha coragem de fazer, porque inclusive você ficava mal falada, né? Então, eu já falei de mais de 200 e... Madalena, que está aqui, é uma portuguesa, está aqui assistindo nossa live. Quantas mulheres, Madalena? Tem umas 220 já, que eu contei histórias já de 220 mulheres em todas as áreas. Na política, no esporte, atrizes, cantoras, em todas as áreas do trabalho, né? E são histórias curtinhas, sabe? Sim, eu conto curto, porque... e escrevo um textinho embaixo também, para quem quiser ler. Sim, o texto. Tem 240, Carla. A Carla Carrapeta também é portuguesa, também está aqui. Beijinho, ela estava aí. Tem várias portuguesas, minhas amigas e fãs adoráveis, maravilhosas, que têm um afeto dentro de si. Carolina de Jesus, exatamente, ela era professora, ela é escritora, uma escritora com muita dificuldade para escrever, para se educar, né? Para conseguir educação no Brasil na época, mas conseguiu virar uma grande escritora. Enfim, tu também estudaste fora do Margarida também é portuguesa, ó, que está aqui com a gente. Carla Almeida, acho que é portuguesa também. Sim, um aplauso para todas as mulheres. Sim, não, e não há problema, não, para os homens nada. Está tudo bem. As mulheres são maravilhosas, não são nada maravilhosas, não são nada lindo. Olha, o Gonçalo de Oliveira, que é um homem português, um grande repórter da SIC, ele está aqui a dizer, e ele também já trabalhou para a Globo. A imensa Hebe, que foi a primeira apresentadora no Brasil. Portanto, ele também te deve seguir, e tu já falaste na Hebe, na apresentadora. Deve ter sido isso, não? Quem é? O Gonçalo está a dizer que é Hebe. A Hebe? Apresentadora brasileira. Sim, tu sabes quem é? Eu não sei. Claro que eu sei quem é a Hebe. Mas a Hebe agora foi interpretada magistralmente pela Andréia Beltrão, que é talvez a melhor atriz brasileira jovem, assim, que a gente tenha, sabe? Ela é magistral e ela fez a Hebe numa minissérie e num filme. Em ambos ela está espetacular como Hebe, ainda que ela não se pareça com a Hebe, ela mimetizou os trejeitos e a forma de ser e fez 2 trabalhos magníficos como Hebe. É uma boa pessoa para se falar, mas agora ela está muito falada, a Hebe. Então eu estou com mulheres menos conhecidas, talvez. Sim, é porque é isso que eu vejo. Tu escolhes pessoas menos conhecidas para dares a conhecer a história delas. E elas são menos conhecidas, mas elas são muito conhecidas nos seus nichos. Sim, entendo. Por exemplo, a Margaret Hamilton, que é uma que vai entrar talvez essa semana. Não sei se eu já botei ou não, mas ela foi a pessoa... Acho que eu falei sobre isso com alguém, essa semana eu falei sobre isso, porque eu fiz a pesquisa da Margaret, e o homem não teria pisado na Lua se não fosse pela Margaret Hamilton. Já falaste nisso. Eu até comentei lá que eu acho que já fizeram um filme sobre isso, a teoria dos números. E então a senhora... Mas ela é uma cientista, né? Sim, ela é uma cientista da tecnologia. A órbita que se tinha que fazer, ou o trajeto que se tinha que fazer. Não, 3 minutos antes de pousar, do homem pousar na Lua. Sim. Deu uma pane por conta de um erro
humano, de um erro dos computador. astronautas, eles sobrecarregaram os computadores. E eles iam ter que abortar toda aquela operação com o mundo inteiro olhando, o mundo inteiro naquela expectativa, 1950. E aí, de repente, ia ter que ser abortado. E por conta do software que ela tinha inventado com a equipe dela, Uhum. aquele software, o que ele fez? Ele priorizou o que era indispensável para o pouso e deixou para depois o que não era indispensável. Então, ele fez uma seleção de prioridades e isso permitiu que o pouso acontecesse, que o mundo inteiro assistisse aquele momento histórico, né? Foi a Margaret Hamilton que fez isso, não foi um homem, foi uma moça. Mas, olha, vocês também precisam de homens, não nos deem tanto na cabeça. Olha, ainda só disseste que as mulheres são maravilhosas, são lindas. Eu não ouvi nada dizer que eu era maravilhoso, lindo. Eu ou o Gonçalo, que foi o único homem que daí conta. Também tenho um grande Eu amigo. tenho um amigo português que se chama Gonçalo também, que é maravilhoso e lindo. Ah, é? Então, É, é de Lisboa. ele é de Lisboa. Ele agora está morando em outro lugar, mas ele é daí. E ele é maravilhoso e lindo também. Eu adoro homens, não tem problema nenhum. É porque as mulheres foram menosprezadas e subjugadas durante muito tempo, né? As mulheres, só na história, na literatura, é que as mulheres os livros contam histórias de mulheres que nunca existiram. A Lisístrata é uma figura do teatro clássico grego que seria impossível naquela época. Porque as mulheres eram analfabetas, elas não saíam de casa, elas tinham uma língua particular que elas falavam entre elas, que os homens nem entendiam, um dialeto. Mas elas não eram letradas, elas não tinham voz ali dentro daquela democracia, né? Então, as mulheres eram tão desconsideradas quanto os escravos eram. Elas estavam mais ou menos no mesmo patamar. Só na literatura que elas têm importância, mas é a ficção, não é verdade, não acontecia na realidade. Então, é bom que agora que a gente tem espaço, que a gente lembre dessas mulheres que foram precursoras e que criaram essa possibilidade, né? Por isso que eu falo delas. E fazes muito bem, sim. As mulheres Não merecem. é porque eu não goste dos homens, mas é porque dos homens todo mundo já falou bastante. Não, mas já a galera já está ficando preocupada. Se fala em mulher, a mulher é maravilhosa e o homem é que é. Não é assim tão escroto. Há homens bons. Não, os homens são muito necessários e muito. Super. Eu gosto muito de. Mas não precisa contar a história deles, porque eles já contaram as suas próprias histórias. Eles estavam com a caneta na mão. É verdade, é verdade. Ok, desculpa por isso, Maite. Eu não estava com a caneta na mão, confesso. Eu não escrevi nada. Eu só li até hoje, ainda não escrevi nada na história. Mas olha, Maite, eu vou-te questionar uma coisa. Eu reparei que tu publicaste, eu até posso mostrar, mas não vale a pena, vamos demorar mais tempo, mas tu publicaste duas fotografias do Sean Connery. Esse senhor, eu adoro o homem como ator, mas sabes que ele batia mulheres. Eu não sabia que ele batia em mulheres. Vais tirar a foto. Vais tirar as fotos. Mas isso foi provado que ele batia em mulheres? Eu vou-te explicar a história. Ele assumiu publicamente em 1960 que batia em mulheres, mas batia em mulheres com a mão aberta. Com a mão aberta porque... Eu acho que não é bem assim. Eu ouvi tem ali um momento em que ele diz... Essa história do tapa, né? É o tapa. Eu não sei se ele não estava se referindo ao sexo. Não, ele estava a referir-se se a mulher tivesse a ser chata, se estivesse a insistir num determinado assunto que devia. Eu fui ler sobre isso porque, e como ia-te perguntar, eu pensei nisso, eu vi, e eu já quando o senhor faleceu, ele com 90 anos faleceu,
Eu não coloquei nada, que ele morreu, porque as pessoas têm tendência a colocar hoje em dia nas redes, como tu sabes, logo, descansa em paz, etc. Eu não pus nada exatamente por isso, e depois fui investigar a história, e é verdade. Ele, em 1960, assumiu que batia a mulher. Tem um testemunho de 1975, a ex-mulher dele a dizer que sim, que passou muito mal, que ele batia. Essa senhora até tinha um filho com ele, a filha com ele. E em 1980, na Barbara Walters, aquela entrevistadora norte-americana, ele reafirmou, e há imagens dele a dizer isso, que uma chapada, com a mão aberta, claro, porque o homem resolvia tudo ao punho. Ele foi halterofilista, e depois começou a fazer o James Bond, e então era um durão, mas fazia isso. Por isso é que eu te questionei. Eu bem parecia que tu não ias saber isso. Vamos ter que pesquisar a respeito disso, ver o que é, né? Hoje em dia tem que se separar o joio do trigo, porque tá difícil, né? Fake news está difícil. Estamos pela nossa cabeça, porque depois também há muita gente que vai pela corrente. E por isso é que eu te estou a dizer que eu não coloquei nada exatamente por isso, porque há essa dúvida e nunca foi esclarecida, e pronto, era o pior dele. Era o pior dele. Se eu fizesse uma peça... Era o pior dele, talvez o único defeito, porque ele era tão maravilhoso, né? Em tudo mais, né? Não era, eu adoro. Eu citei uma frase dele poucos dias antes. E tem antes essas pessoas que têm um carisma, né? Uma allure, que é... A gravitas. O gravitas. Tu queres continuar a ver essa pessoa. Que é o que acontece contigo. Você fica completamente magnetizado por aquelas pessoas, né? Então, isso é um dom. É um dom que poucas pessoas têm. E é maravilhoso de se olhar, né? Isso não se tira, né? As pessoas são complexas. Se a gente for ver todo mundo por dentro, ninguém vale nada, né? Não, nem. Toda a gente tem defeitos, toda a gente tem pontos negros, tem coisas más. Eu tenho os meus pontos negros, eu tenho as minhas raivas, tenho as minhas frustrações, mas gosto de pensar que em 100% de largura de banda de ser humano, eu sou 80% fixe, bacano, e 20% duvidoso, vá. Vou dar essa dica que é para não... Mas às vezes a gente tem uma intenção boa e ainda assim a gente é levado por todo o teu lado animal, né? A gente tem um lado animal. Nós somos. Eu me lembro de ter ido para o Haiti, por exemplo, e logo depois do terremoto, e eu nunca vi o ser humano num estado... Eu já tinha estado no mundo inteiro, mas eu nunca vi o ser humano num estado tão cru, tão selvagem ali, como aquilo. Porque depois de perder tudo, casa, pessoas, afeto, vaidade, a perspectiva, tudo, aquilo foi destruído, né? As pessoas comiam, por exemplo, a comida era terra com água e um córrego de esgoto passando do lado. As pessoas estavam comendo isso, era isso que tinha para comer naquele. Os meninos saíam para estuprar. Era brincadeira de sexta-feira à noite. Eles botavam um pedacinho do rádio, tem um componente ali interno do interior de um rádio, de ouvir. Eles desmontavam aquilo, pegavam uma pecinha e botavam dentro do pênis, para que na hora que eles penetrassem as mulheres, rasgasse a vagina da mulher, sabe, por dentro. Então, e depois voltavam contando isso, contando vantagem de como tinha sido divertido e alegre e bom. Então, em circunstâncias extremas, a gente faz coisas que você jamais imaginou que você faria. Quando nós estamos exaustos e cansados e emocionalmente dilacerados, a gente faz coisas
inimagináveis. Todos nós fazemos. Por melhor que a gente, mais forte que a gente seja, por isso que a gente tem que se preparar e se treinar, porque essas situações, elas aparecem quando a gente menos espera. E quando elas aparecem, a gente não é tão bonito quanto a gente gostaria de ser, sabe? Então, as pessoas sempre dizem, não, eu jamais faria isso, e elas pulam para julgar o outro é uma facilidade. Mas na hora de... E escondem, né? Essas coisas que elas fizeram. Às vezes até esquecem, porque é tão difícil de carregar que você esquece. Você faz de conta que aquilo não aconteceu. Sim, até mesmo... E nunca admite, né? Tem pessoas maravilhosas. Inclusive, as pessoas, por exemplo, os psicopatas, em geral, são pessoas... Eu que andei atraindo psicopatas para perto de mim, não sei, deve ter uma coisa escrita assim, idiota aqui na minha testa, porque eu, durante um período da minha vida, avassaladora, sabe? Avassaladora. E depois eu fui entender que aquela pessoa era uma psicopata. E os psicopatas, eles são muito agradáveis. Porque senão ele não se cria. E como toda a inteligência dele está voltada para o que ele precisa, e talvez ele precise seduzir você, encantar você, para ele conseguir aquilo que para ele conseguir os seus amigos, para ele conseguir o teu dinheiro, para ele conseguir as suas companhias, para ele conseguir ter importância através do convívio com você, uma série de coisas que as pessoas, as vantagens que elas podem ter no convívio com você. Ele se comporta, toda a inteligência dele está voltada para ser a pessoa que vai te cativar, né? E aí, e como ele não tem emoção, porque ele é destituído disso, o emocional dele é muito mais encoraçado do que o nosso, ele consegue, ele até chora às vezes. Você vê um psicopata, eu tenho uma ex-amiga psicopata, que ela chorava com coisas superficiais. Depois, quando eu fui entender o negócio, eu fui perguntar para uma psicanalista. Falei, mas ela chorava com tudo? Ela falou assim, provavelmente ela chorava com coisas que eram externas a ela. Com um filme, com uma série, com uma coisa na vida do outro. Sempre na vida do outro. Mas com as histórias dela, quando ela perdeu a mãe, essa minha amiga, que eu achei que ela ia desabar, a primeira coisa que ela fez foi ir lá para ver o dinheiro que ela ia receber, que ela não desmontou. Ela ficou inteira em pé. Quando ela perdeu o pai, ela também não desmontou. Mas quando ela via um filme, ela ficava dilacerada. Né? Então, é uma característica da psicopatia. E, ao mesmo tempo, eles são engraçados, divertidos, ótimos, como qualquer mau caráter. Os mau caráteres, em geral, são pessoas adoráveis. Porque, né? É assim que funciona. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É um argumento perigoso para estamos aqui a incendiar as redes sociais. Então, como é que tu distingues as pessoas que valem mesmo a pena? Quais é que são os sinais que tu vês? Eu sou uma pessoa muito ruim para isso. Eu não sou uma boa detectora disso, porque eu ainda não aprendi. Eu ainda não aprendi. Eu estou um pouquinho mais esperta, só um pouquinho, bem pouquinho. Mas eu atraio porque as pessoas querem que eu seja... E caiu tudo aí, eu acho. As pessoas querem que eu seja a irmã, a mãe, fantasiam, né, que eu posso ser uma série de coisas por conta de talvez por terem me visto desde criança, né, nas novelas, e terem criado uma imagem de uma pessoa ideal e tal.
na relação de trabalho, quando eu não sou aquela pessoa que vai virar a melhor amiga, porque na verdade aquilo é só uma relação de trabalho, aí as pessoas talvez se decepcionem. Pessoas me roubaram muito, 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 sem eu ver, porque eu achava que havia afeto ali, né? Eu entendo. Mas Eu isso acho que todos anos e nós já anos e anos. As pessoas o que eu dão peço, sinais. nós é que podemos estar predispostos a vê-los ou não. Na verdade, eu acho que às vezes nós mentimos a nós mesmos. Há essas pessoas. Eu tinha um amigo meu que estava a falar há pouco. Tu estás-me a ouvir, Maite? Estás a ouvir? Estás? Tinha um amigo meu, aliás, tenho um amigo meu que estava aí a falar que ele realmente passou por maus tratos. Ele tinha um namorado que lhe batia e ele passou uns meses sem dizer nada a ninguém e depois contou só quando conseguiu sair da relação. Felizmente conseguiu sair, mas há muitas pessoas que não têm essa hipótese e, aliás, até se tem falado muito nas redes sociais que se uma mulher tiver uma cruz na mão, uma mulher ou um homem que esteja a passar por maus tratos no lar, maus tratos, violência doméstica, que fazem esse símbolo e podem, através do Zoom, falar com as pessoas e não dizer nada e basta mostrar, não é? É isso mesmo. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque às vezes elas não têm como fazer, elas não têm coragem nem de verbalizar, elas têm pânico de serem mais espancadas, de serem mais vilipendiadas ainda. Então a gente tem que ter mecanismos facilitadores, né? Porque esses homens, no convívio com os amigos, eles são ótimas pessoas, mas dentro de casa eles viram monstros. Então a intimidade, as pessoas não são o que elas parecem ser, essa é a realidade. Né? Elas não são o que elas parecem. E como nós somos muito vulneráveis e muito carentes, às vezes a gente aceita coisas que vão se agravando. Às vezes a gente não quer ver isso que você falou. Às vezes a gente não quer ver por conforto, por comodismo, porque a gente acha que aquilo vai passar, né? Sim, vem sempre o melhor das pessoas. Se há a qualidade que as mulheres têm, é essa, por acaso. Eu admiro profundamente isso. Tanto que eu tenho a ideia que nós, se fôssemos governados por mulheres, isto estaria um bocadinho melhor. Porque eu já devia dizer isso, que as mulheres são cuidadoras, vocês cuidam da tribo. E o homem é aquele objetivo. Tu, na altura, até disseste uma coisa que eu não concordei tanto quanto a isso, né? Porque o homem é mais selvagem, o homem em qualquer buraco serve. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Há homens Ainda assim. bem, né? Estavas a generalizar, óbvio. Mas eu concordo, em certa parte concordo. Mas isso que tu disseste das mulheres serem cuidadoras, é verdade. Eu conheço muito mais seres especiais. Os homens são amigos, são porreiros, mas as mulheres são mais luminosas, são mais especiais, sabes? Há sempre algo de mais. E há uma coisa que eu vejo nas mulheres é que vocês têm uma capacidade de perdão muito maior que nós. Eu sou capaz de me agarrar a um rancor durante 1 ou 2 anos. Isto é Não horrível. sei, isso eu não sei. Não sei, eu acho que os homens, quando resolvem, eles resolvem de verdade, não sobra, sabe? Uhum. E também o homem tem o que a gente chama no Brasil de pelada, que é o futebol, que é uma maravilha, né? Eles vão lá, xingam a mãe um do outro, falam barbaridades, coisas inomináveis que acontecem naquele campo. Você fala assim, não, agora nunca mais eles vão se falar. Quando eles saírem do campo, eles vão se bater, eles vão se matar, porque depois daquilo que foi dito, não. Eles entram no vestiário, tomam banho e saem melhores amigos para tomar cerveja. Botam aquilo tudo para fora de uma forma cômica, talvez, né? Mas falam tudo. As mulheres não falam. As mulheres são mais sinuosas, talvez, né? Elas vão contornando aquele negócio e talvez elas nunca resolvam. Elas engolem, mas não resolvem. Sobra um pouquinho. Eu vejo que os homens, quando eles voltam a ficar amigos, eles estão com o assunto resolvido. Não tem sobrinha. Hã? Super, eu tenho uma pelada, costumo jogar em Lisboa, tu não deves ter ouvido, a pelada dos artistas, que é, tenho lá a galera muito porreira, até estavam a falar, há um amigo meu, o Rodrigo Almeida, que é um grande cantor, um cantor romântico, que está aí no Brasil agora, ele é torcedor do Vasco,
e está aí a fazer campanha pelo Vasco da Gama. Tu és do Vasco da Gama. Não, eu sou botafoguense. Peraí, Ah, alto lá. É. ok, tudo bem, há espaço para todos. O Vasco da Gama é o clube com mais ligações a Portugal. E o cara está sempre a falar, aqui é Vasco, aqui é Vasco, porra. Então ele puxa-nos muito para o Vasco. Ele e mais uns quantos, no Negapito, eu sei que já tivemos discussões enormes, tipo, tu não passas a bola e, claro que são ditas coisas que não posso reproduzir aqui, não necessariamente insultos, mas e depois fica tudo bem. E pedimos desculpa e está tudo bem, porque toda a gente tem uma semana de trabalho ocupada e chega ali e desabafa, Maite. É, Isso. é uma O homem... maravilha. E as mulheres não têm, né? Não tem esse recurso, não tem essa pelada, não tem o jogo de Porquê que não futebol, vai aquela jogar coisa. futebol? Porquê? Oi? É que não vais jogar futebol, tu, Maite? É que vocês não jogam futebol? Ou outro Porque desporto? eu já não posso mais, porque eu tenho o joelho completamente arrebentado. Agora não, já joguei. Quando eu era menina, eu jogava muito futebol, adorava. Eu tinha um campo de futebol do lado da minha casa. Não era um campo de futebol, para falar a verdade. Era um campo, era um terreno baldio que estava do lado da minha casa. Então eu era meio dona do campo. Não era meu, claro, mas era ali que a gente jogava. Então, jogava muito, jogava no ataque. Sim. Adorava. Jogava com um bando de moleque. Mas eu era meio menino. Meus amigos eram todos homens, eu lutava judô e jogava futebol. Lutavas judo e jogavas futebol. É. E fazes yoga, não é? É que eu já vi no teu canal. Colocas vídeos de yoga. Eu adorei um vídeo que o teu treinador está a dizer: vá, agora tu fazes assim de costas. Travou aqui e tal, mas... E ele riu-se e então tu estavas-te a rir, mas em esforço. Eu estou toda arrebentada de ombro e tal, mas mesmo assim eu fiz durante a pandemia, porque pelo mesmo motivo que eu estou fazendo a peça. Porque eu acho que você não precisa fazer com um grau de excelência inatingível. Você faz o que você pode, né? O que você pode, a yoga, ela é o caminho do meio. Se você se esforçar demais, você se torcer demais, você vai se machucar. Tem um lugar ali que é de um pouco de esforço, mas não é um excesso de esforço. A gente tem uma mentalidade americana da competição e a gente quer sempre... Você está fazendo yoga, que é uma coisa para você fazer você com você. Você está olhando para o lado para ver se você vai torcer igual daquele companheiro que está ali do lado. Ou mais, né? Você entra numa competição desnecessária. E a competição na yoga, ela atrapalha. A gente tem que estar bem centrado e para fazer um tanto de esforço que não te machuque. Okay. Então é isso. Entrada a fazer, estavas a puxar as costas. Esse é o melhor movimento. E quando você está machucado, você consegue ainda fazer os movimentos menos. Aí, em vez de você fazer aquela torção que habitualmente você iria até atrás, de 180 graus, você faz de 100 graus. Já é bom, porque já está na intenção do movimento, você já está abrindo e não vai se machucar, né? A yoga, ela dá para, se você estiver consciente e não quiser se superar, quando não é hora para isso, ela pode consertar uma série de problemas que vão se criando no corpo, né? Tu começaste a fazer yoga cedo ou foi só agora? E tu tens um canal no YouTube, não é? Eu já me inscrevi no teu canal. Não, eu faço yoga, eu já fazia quando eu estava grávida da minha filha, que agora acabou de fazer 30 anos, eu já fazia yoga. Então não era nem moda naquela época. Sim, não era de todo. E tu já fazias. Bem, é um bem-estar enorme. E alguma coisa tem estado a resultar. Tu estás maravilhosa, Maite. Eu estava a tentar não dizer isto desde o início da live. Mas tu quando... Eu vou ver esta live, o início, para ver quando apareceste. Porque provavelmente eu fiquei de queixo caído. Isso acontece. Eu devo ter ficado assim um bocadinho. Porque eu não te via. Pessoalmente, nem falámos, perdemos o contacto, falámos naquele jantar e tu estás igual, se não mais bonita. E eu estou a dizer isto, e sei que estou super à vontade para o dizer, não estou a ser lisonjeiro, é mesmo a verdade, porque N pessoas, N amigos meus que vão passando aqui e dizem, nossa, a Maite está linda, a Maite é linda, e outras pessoas que eu não conheço que também dizem que tu és linda.
Nunca, nestes comentários, alguém disse que eu era lindo. Na verdade. Levei a mal. É só para que saibam, pessoal, eu levei a mal. Maite, É melhor então, alguém corrigir isso aí, gente, por favor. Alguém diga que o Viriato é lindo. já disse você, já conta. Já está contando. Já tá... Pronto, então tá falado. Você já falou. Você já falou. Olha, Maite, eu li uma coisa sobre ti. Tu tiveste uma vida... Eu não fazia ideia. Eu, quando te convidei para o live, eu depois fui investigar e ver o que é que tu tinhas andado a fazer. Tu nasceste em São Paulo, tu estudaste em Campinas, Paris, e já não me recordo qual é que foi a outra cidade. É Campinas, São Paulo e Paris. Foi onde tu estudaste. Logo desde pequenina. Tu, o que é que isso fez à tua psique da Maite? Tu chegaste aos 25 já como uma pessoa super segura daquilo que queria? Ou achas que isso aumentou as tuas inseguranças? O que exatamente? O facto de mudares tanto, de mudares, de veres outras culturas tão cedo. Eu só comecei a viajar aí mais com 27 anos. Não, na verdade, eu estudei numa escola internacional em Campinas. Não tinha nenhum brasileiro. Tinha sul-africanos, chineses, americanos, ingleses, australianos, mas não tinha brasileiros. Então, o que talvez tenha me feito ter esse interesse pelo mundo foi que os meus amigos, quando eu fazia grandes amizades, as pessoas iam embora. Os meus amigos, depois de 2 anos, iam embora. É por isso que eles estavam naquela escola. Era uma cidade em plena expansão industrial. Então, os pais daquelas crianças vinham para Campinas para estabelecer uma empresa nova e deixar ela funcionando e depois iam embora para os seus países. Eles não queriam que as crianças interrompessem seus estudos com o português, que era um negócio que eles não iam usar nunca mais, provavelmente, na vida. Então, eles continuavam falando inglês, que era uma língua mais universal. E eu fui parar lá porque meus pais tentaram me colocar numa escola católica, mas meus pais eram ateus. E não funcionava, não funcionou muito bem, porque eu voltava para casa pequenininha, com ideias de pecado, e eles começaram a achar que aquilo não era saudável para uma criança, ter aquelas noções de pecado e de culpa, né? Então me tiraram da escola católica e me colocaram nessa escola porque era uma escola de part-time. Assim, eu ficava... Part-time não, de dia inteiro. Eu ficava 2 períodos, era a única escola que tinha 2 períodos. E tinha um ônibus que pegava e que levava. Então, fiquei lá, aprendi a falar o tal do inglês, mas tinha esse problema de que os amigos iam embora, iam embora, iam embora. Foi bom porque o inglês ficou excelente, porque eu aprendi línguas ali também, porque eu tinha uma língua eu escolhi o francês como uma língua estrangeira, né? Então, eu fiquei com o português, com o francês, com o inglês, e meus pais tinham uma casa no Uruguai. Então, a gente viajava para lá e veio o espanhol com isso. Então, é um exercício também muscular você falar idiomas, né? Você está aí mais perto de todos os países que falam línguas diferentes, mas nós estamos aqui meio isolados, né? O Brasil é um país muito grande e em volta da gente se fala espanhol, mas se a gente falar português, eles acabam entendendo. Então, a gente não é exigido como vocês são exigidos de falar outros idiomas, né? Então, eu ganhei esse trunfo de poder falar os idiomas e, ao mesmo tempo, se eu fiquei confusa, não, acho que, sei lá o que eu fiquei. A gente tem para a tua formação de caráter. Porque, sabes o que é que eu imagino? Eu vou-te dar o meu exemplo para tu entenderes. Eu sempre tive uma educação, tive uma sorte fantástica. Os meus pais são pessoas que estão juntas. Eu estive mais ou menos nos mesmos lugares, sabes? Eu mudava de escola porque subia de ano. Portanto, até ao 9º ano, porque não é bem como aí. Portanto, os primeiros
9 anos dos meus estudos, eu estudei na terra onde estou agora, por acaso, na casa dos meus pais. E depois mudei para uma terra perto, que é 15 quilómetros daqui, e depois fui para a universidade, que é 100 quilómetros. Que para vocês é 100 quilómetros, vocês fazem para ir tomar café. Eu acho que os meus amigos brasileiros quando não, isso é perto, é 2 horas de voo. 2 horas de voo. 2 horas de voo, eu chego à Rússia, quase, aqui. Era um voo 2 horas, eu chego quase à Rússia. Por isso é que a questão que eu te estava a fazer é como é que tu sentes isso na tua personalidade? Porque eu já imaginei muitas vezes, sabes? Se eu tivesse mudado, se eu tivesse feito Erasmus, como é que eu seria? Eu seria diferente, porque viajar abre horizontes. Mas quando é cedo, será que também não te tira as tuas bases? Não te desenraiza um bocadinho? Era isso que eu estava a questionar, Maite. Não, mas eu realmente nunca, quando eu viajo, por exemplo, eu já estive em vários lugares do mundo que eu pensava, eu poderia morar aqui. Eu poderia morar aqui, ser muito feliz aqui. Eu pensei isso em Florença, por exemplo, mas eu pensei isso em Myanmar também, na Birmânia, que é um lugar eu que não conheço tem, Myanmar. que não tem nada a ver comigo, né? É um país budista, é um país onde as pessoas não se parecem comigo, é um país que tem todo um outro arcabouço moral e tudo. E eu achei, quando eu fui para lá, eu falei, eu achei as pessoas tão boas, sabe? Falei, nossa, eu acordava, o que eu gostei de lá é que eu gostei de mim lá, porque eu era melhor do que eu sou. Eu me sentia, eu acordava todo dia predisposta para o bem. E é muito bom você ser uma pessoa boa. No Brasil, as pessoas todo mundo está sempre... Eu acho que a nossa cultura ocidental, ela está muito calcada em cima de você levar uma vantagem. Como é que eu faço para levar uma vantagenzinha aqui em cima do outro, né? Eu acho que isso é muito por causa do capitalismo americano, na realidade. Porque lá tu vês pessoas a ficarem famosas como a Kim Kardashian, por exemplo. Vou dar esse exemplo. Porque ela agora é uma princesa, é quase uma rainha dos Estados Unidos. A mulher ficou conhecida porque fez um vídeo porno com uma pessoa não tão conhecida, mas ela era amiga da Paris Hilton. Isto já foi há 15 anos. Começa aquele reality show e começa um endeusamento de uma pessoa que fica conhecida por causa disso. Mas E lá também hoje em dia, por causa das mídias sociais que projetam qualquer coisa e tal. Mas não tinha isso ali. Eles não esperam que você tire uma vantagem no troco do dinheiro. Se eles te derem o dinheiro errado, eles sabem que você vai devolver a quantia, porque ninguém faz diferente. Ninguém imagina que você possa roubar alguma coisa, ninguém imagina que você vai falar alguma coisa porque você quer diminuir a pessoa. Eles perguntam uma coisa e vem, o que vem é verdade, sabe? Então, era tudo assim. Eu nunca tinha estado num país onde as pessoas fossem tão puras. E não tinha nenhum contato com... Não tinha televisão ocidental, eles não sabiam disso. Quando eu fui, eu não vi nenhuma pessoa vestida de jeans, então não tinha cultura ocidental lá. Eu falei, isso se deve ao budismo, isso se deve ao... Eles não matam bichos, eles cuidam deles, eles são... a importância do humano e do bicho é equivalente, né? Estamos no mesmo patamar, é tudo a criação. É tudo a criação divina. Eles são animalistas. Há pessoas no México que são assim, que vivem essa religião. A natureza fez perfeito e a natureza fez seres vivos. E os seres vivos têm igual importância. Não são mais importantes do que aquele, sei lá, porco-espinho, né? E eles têm real amor pelo porco-espinho e tudo que eles fazem com devoção. Então, tudo isso, para mim... eu me senti tão confortável ali, eu falei, posso morar aqui para o resto da minha vida. Posso ficar aqui. No Myanmar. Estamos a falar do Myanmar.
Mas isso eu já senti em vários lugares. Eu poderia morar em Portugal também, Acho bem. perfeitamente bem. Já estava mal isso. Já ia estar em Eu já Portugal. estive em Portugal mais de 20 vezes e tem diversos lugares em Portugal que eu falo assim, eu gostaria, eu poderia ficar aqui assim, Já para o resto visitaste? da minha vida. Tem em vários lugares. Isso é um desenraizamento um pouco também, né? Sim, eu acho que eu agora já não me sentiria desenraizado. Eu mesmo que fosse para um outro país, o que eu ia sentir era as diferenças, provavelmente adaptava-me. O ser humano é o animal mais adaptável que existe. Portanto, adaptamos-nos, mas não é um desenraizamento, como eu dizia há pouco. Porque se eu fosse com 14 anos, a minha personalidade ainda se está a formar. Eu, desde os meus 18 anos, já mudei imenso. Eu tenho noção disso. Agora começo a ter noção. Lá está, foi como tu disseste. Agora eu sei. Antes não sabia, agora eu sei. Portanto, a vida é ótima por isto, não Eu é? Então, sei uma coisa, que eu não posso ir para um lugar que não tenha luz. Eu não poderia morar na Noruega. também Eu, não. eu não poderia morar na Rússia. Londres Eu também é não horrível. pod... Às 4 da tarde, É, eu tenho uma fantasia de que eu poderia morar em Londres, porque eu gosto de muitas coisas de Londres. É, bem, o lá, teatro. Eu adoro ir a eu- Londres. Estava lá uma semana e vinha embora. Isso não é mas horrível. quando eu morei em Paris, eu fiquei deprimida, Entendo. porque 8 meses de inverno, de cinza, sobretudo, a ausência da cor me deixou muito triste, muito reprimida, muito tímida. Eu não era expansiva, eu perdi a fala, eu fiquei recolhida, fui para dentro, fui para dentro, fui para dentro e fui ficando triste sem perceber. Era a ausência de luz, porque na hora, primeiro lugar que eu fui, que eu já contei essa história várias vezes, mas eu fui parar na Grécia e eu fiquei tão louca com o sol, tão louca, que eu tive queimaduras de 2º grau. Tinha bolhas na minha pele. Porque eu não conseguia sair do sol. Eu falei assim, não vale a pena, vale a bolha. Tudo bem. E eu fui curada por uma mulher que me pegou na rua e me levou para casa dela e me curou com uma poção lá que ela fez e que ela passou em mim. No dia seguinte eu acordei e eu estava maravilhosa. Ela fez um negócio lá com leite de cabra, com iogurte de cabra, na verdade, mais não sei o que ela botou lá, porque eu não entendia nenhuma palavra do que ela falava, e ela também não entendia nenhuma palavra de nenhuma língua que eu falasse, então eu fui na confiança. Eu era menina, e ela me curou, porque eu estava com febre. Eu estava andando na rua com febre, com insolação, provavelmente. Ela viu que eu era uma irresponsável, uma adolescente. Ela viu tudo. E ela fez com gesto, ela era muito autoritária. Eu fiquei com medo dela. Então eu fui com ela. Eu e o meu namorado que estava comigo, que falou: vamos então, ok. E aí fomos para a casa dela e ela me deu de comer, ela me curou em um dia, porque ela tinha uma poção mágica lá que ela sabia fazer e eu encontrei muitas pessoas boas pelo meu caminho, sabe? Eu devo dizer, eu não sei se o mundo piorou, mas eu poderia ter morrido 1000 vezes, porque eu sempre fui muito aventureira, eu sempre fui assim, eu nunca pensei nas consequências, nunca pensei. Ou eu tenho um anjo da guarda assim que não dorme e que ficou do meu lado assim de olho bem aberto em milhares de situações. Hoje em dia, quando eu penso as situações em que eu me coloquei, não isso, porque isso provavelmente eu olhei no olho dela, eu vi que ela estava bem intencionada, alguma coisa eu vi, né? E alguma coisa eu vi. Eu não devo ser tão idiota assim quanto eu penso. Eu fui ficando pior depois, porque esses psicopatas todos que se juntaram, que colaram em mim, foi mais tarde. Porque no início da minha vida, quando eu viajava o mundo todo, praticamente sozinha, e sem dinheiro, e sem conforto, e dependendo da generosidade das pessoas, eu dependia da generosidade das pessoas para comer. E ela veio. Então, eu cheguei à conclusão que a maior parte das pessoas simples, né?
as pessoas mais simples, que eram as que eu encontrava pelo meu caminho. Eu estava viajando sem dinheiro nenhum. Eu encontrei muita gente boa no meu caminho. É o mais genial de quando tu viajas. Eu lembro-me de encontrar um japonês em Inglaterra, em Londres. Era um casal que estavam assim um bocado atrapalhados. E depois começámos a conversar. E eu disse, olha, eu ando a aprender japonês. Ego ga wakarimasu ka? Eu assim a falar para eles. Pá, foi tão engraçado. É das minhas coisas favoritas. É encontrar pessoas bonitas quando estás fora. E há uma coisa que tu estavas a dizer quando tu viajas e que confiaste. Não sei se já ouviste aquela expressão dos americanos, ignorance is bliss, que é ignorância e felicidade. Eu adoro a palavra bliss. E eu acho que é, sabes, quando às vezes vais ao desconhecido e não vais com aquela preocupação, epá, tenho que ter cuidado porque isto pode acontecer. Sem o pé atrás. Vai, É ir desarmado. Quando você está desarmado, as pessoas boas se aproximam. Por isso que eu viajo também para lugar onde eu não sou conhecida, porque elas não sabem nada de mim. Então, elas não... Eu sou uma folha em branco, né? Uhum. E é mais fácil de encontrar as pessoas, essas pessoas que... Pessoas certas. Vamos chamar as coisas pelo nome. As pessoas certas. As pessoas certas, as pessoas... Viriato, eu acho que a gente tem que parar, porque, né, já deu bastante tempo aqui e nós temos que olhar as eleições americanas, porque o mundo vai mudar e quem sabe o que vai acontecer, né? Precisamos de pessoas boas nos lugares bons. No Brasil também, por favor, se informem. Quem for brasileiro estiver aqui, vai procurar. Não adianta só votar lá para governador, prefeito, tem que votar no vereador, que é aquele sujeito que você vai cobrar dele. Você vê o que ele anda fazendo, aquele que está mais perto, esse sujeito que importa. Então, vamos ver aí quem é que votar nas pessoas certas, pessoas que estão pensando no meio ambiente, gente. Pensa no meio ambiente, porque é isso que fica. Sim, é isso que fica por enquanto, não é? Se continuarmos como estamos em 2100, o planeta já vai estar quase com ar irrespirável. Portanto, sim, convém vermos com atenção isso. O planeta vai estar com ar irrespirável, a humanidade vai acabar e o planeta segue, né? O planeta se refaz. Vê na Netflix Kissing the Ground, que é um documentário com Woody Harrelson, que ele narra. Acho que vais gostar. Eles dão a solução de como é que podemos reverter isto em 10 anos. Tão simples quanto isso. Se nós fizermos o que precisa ser feito, né? Se nós fizermos o que precisa ser feito, a gente tem tecnologia para isso. Mas é preciso colocar as pessoas certas nos lugares certos para que essas coisas sejam feitas e não que a gente continue no mesmo procedimento que nos trouxe até aqui, né? Então, porque também, antes da gente melhorar, se a gente seguir nisso, antes do planeta acabar, antes da humanidade acabar, se a gente continuar nisso, ela vai piorar muito. Então, eu quero um mundo melhor para minha netinha. Agora eu tenho uma neta, com quem eu estive hoje. E ela merece um mundo que tenha passarinho, que tenha um ar que você possa respirar. Ela merece poder sair de casa, não ter que ficar dentro de um lugar com ar filtrado, com todo um mecanismo e tal, né? Porque vai virar um mundo horroroso. Já está difícil com a insegurança, né, que existe nos países menos favorecidos e tudo. E nos países mais favorecidos por conta do terrorismo. Então, não tem muita saída. Ou a gente arranja um jeito de viver de uma forma comunitária mais saudável, de conviver com o outro e de conviver com o planeta e com os outros seres vivos, respeitando tudo que tem nesse planeta de maravilhoso, ou então estamos em maus lençóis, né? Não vamos estar. As coisas vão mudar. As pessoas, quando abrirem a pestana, como costumamos aqui dizer, e perceberem que vão sentir falta de determinadas coisas, que não se come dinheiro, o prego vai virar. E vamos ver se as eleições que tu estavas a dizer e estás tão ofegante para ir ver, vão ser um motivo de mudança.
e deixa-me, não digo em forma despedida, mas um até já. Foi espetacular ter-te, Maite, aqui a conversar comigo. És uma atriz, não só atriz, até é redutor eu estou a dizer isto, mas eu tenho de dizer isto, eu vi o Sassá Mutema, que aí chama o Salvador da Pátria, não é? E tenho-te a dizer que eu nunca imaginei falar contigo, mas já agora que estou a falar, levo-te a mal o facto de... Eu sempre que ia para a escola nunca encontrava a Maite Proença. E isso foi uma coisa que me aborreceu. Onde é que está a professora loura de olhos azuis? Era isso. Deixo com este pensamento. Uma atriz icónica que atravessa gerações e tão bem, tão bonita que estás. Estás uma mulher maravilhosa, ativista, preocupada com o mundo, com uma neta, com uma filha. Tens tudo bom, Maite, e foi maravilhoso falar contigo. Eu estou muito grato por teres acedido ao meu convite. Que bom, eu gostei muito de falar com você e quero convidar todos os portugueses para verem essa peça, porque talvez essa coisa que eu estava dizendo, né, desses problemas universais, humanos, né? Nisso nós somos todos muito parecidos, não tem distinção de raça, de cor, de nacionalidade. Ali naquele lugar das vulnerabilidades, nós somos todos muito semelhantes. E eu não vi ninguém dizer, ainda que eu vá lá fuçar e mexer onde ninguém quer mexer, e eu fiz questão de fazer isso nessa peça, ainda que eu faça isso, eu não vi ninguém dizer que a peça é pesada. Sabe? Ela não é pesada, ela é libertadora. Porque você faz... Crua. Foi o que eu disse há pouco, que é uma coisa muito... deve ser ela é crua, mas ela liberta. Tem um negócio que eu tenho visto, quando as pessoas começam a descrever o que aconteceu com elas, assistindo, e é curtinha, viu? Você vai lá, experimenta. Se não gostar, você sai. É online. Eu confesso que ainda não tinha visto, porque não tenho tido tempo. Mas eu hoje andei à procura, porque estava a investigar e como ia falar contigo, que era para dizer às pessoas como é que podiam ver, e não consegui o bilhete. Mas também é só para a próxima sexta-feira, não é? Sextas-feiras, às 20 horas do Brasil, que é que horas aí? É mais tarde, né? São 23 aqui já. Já são 11 da noite. Mas é curta, demora menos de 1 hora. Então, boa. Se você for uma pessoa que dorme tarde, você assiste a peça e depois dorme. Eu sou uma pessoa que dorme tarde e acordo cedo. Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco, ultimamente. Portanto, sim, eu vou ver a tua peça. Na condição de que tu não dá para mandares um sinal, assim, um V qualquer na peça, ou aquilo é tu. Veja lá, você vai ver se tem condição para isso. Pá, pronto, está bem, eu não insisto mais. Mas era lindo, as pessoas que nos estiveram a ver sabiam que tu ias fazer isto e todos animados lá em casa. Houve aqui uma animação enorme, tu és amada por todos. Olha, estava aqui a ver a Rosa Bela e o Gonçalo Portela, são dois atores amigos meus cá de Portugal, estavam a dizer que isto tem uma luz brilhante, que é espetacular e devias vir cá. Tu já vieste à Serra da Estrela? É onde eu estou agora. Claro, eu conheço Portugal inteiro, eu já estive aí fazendo teatro, inclusive. Eu conheço Portugal de cima até todos os lugares. Eu estive em Portugal e eu me alimento, essa é a última coisa que eu vou falar, eu me alimento de forma... Eu comecei a fazer me interessar por nutrição em Portugal. Porque eu fui parar no sul de Portugal, eu tinha 18 anos, portanto faz muito tempo isso, e eu fui parar numa comunidade onde o sistema era de troca, não tinha dinheiro. Ali perto de Albufeira, que hoje é um lugar extremamente turístico, mas na época era uma praia que não havia uma alma naquela praia. Não tinha nem acesso. Você tinha que passar por dentro de uma aldeia, onde as mulheres se vestiam de preto, quando elas eram viúvas, tinha muitas mulheres de preto, e eu trocava minhas castanhas por seus tomates, entendeu? Era assim que funcionava. Eu fiquei lá hospedada na casa de acho que era um dinamarquês, que tinha uma casa lá, e ele não estava, e um brasileiro me encontrou na rua, falou, você tem um lugar para ficar? Eu falei, não tenho lugar para ficar. Se você quer ficar lá do lado da minha casa, eu moro com a minha esposa é holandesa, e nós temos uma filhinha, e do lado da nossa casa tem uma casa que está vazia. O único problema é que a porta está trancada. Eu falei, mas então como é que eu entro? Ele falou assim, você entra pela janela.
porque a janela está aberta. Falei, ah, então tá, então eu topo e tal. E aí fiquei lá com eles um bom mês e aprendi tudo sobre macrobiótica com a holandesa, que ela sabia cozinhar e ela me ensinou tudo da filosofia macrobiótica. E a partir daí eu virei uma pessoa que se interessa por nutrição e desde então eu nunca mais botei um pedaço de carne na boca. Então eu não como carne, que é uma boa prática para as pessoas fazerem. Se elas quiserem diminuir o consumo de carne, ajuda muito nesse processo todo da ecologia. Mas eu não como carne e depois eu aprendi várias outras teorias nutricionais, não só a macrobiótica, que é uma coisa muito difícil de se praticar, porque a tua vida social fica impossível, mas hoje em dia eu faço uma alimentação que vem de tudo isso que eu li, né? E que eu aprendi, eu continuo interessada em alimentação. Eu acho que isso ajuda um pouco na saúde, né? Ajuda bastante na saúde. Fazer exercício físico e se alimentar bem sempre. Como é que você vai se alimentar bem sempre? Você quer tomar um vinho? Você quer ser CD? Você pode, porque você está... A base da tua prática é saudável, né? De uma maneira geral, você tem uma prática saudável. Então, você está autorizado, mais autorizado a escorregar. Que também é bom, porque faz bem para o espírito. Né? Você... Hã? Ótimo, o vinho até faz bem, cria a produção de testosterona. Claro, vinho faz bem, chocolate faz bem, tudo isso faz bem. Os radicalismos fazem mal. Tudo que é em moderação é bom, pelo menos em termos alimentares. Não? E assim tchau, foi. Viriato. Um beijinho grande. Fica bem, Maite. Muito grato. Obrigada por me convidar. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Tenha uma boa noite. Tchau. Obrigada, você também. Beijinho.